Oi, gente, bom dia, como vocês estão? Esse vídeo de hoje se chama Planejar para Conquistar, sob a ótica bíblica, tá certo? Então a gente fez um estudo, eu fiz um estudo na Bíblia, da palavra, e tentei fazer uma correlação com alguns dos principais tópicos que eu acho interessante na hora de a gente fazer um planejamento, tá? E que a gente deve seguir. E eu fiz essa inter-relação porque, como eu estou lendo a Bíblia ultimamente, com mais frequência, me veio essa ideia. E eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Porque assim, gente, olha, vamos começar do seguinte. Nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, nós temos tanto poderes como o nosso Pai. Não é assim? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos poder também. Então, a gente tem que, se a gente seguir o que está na palavra, com certeza vamos nos dar bem, não é isso? Então, eu coloquei 5. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu coloquei sonhar. Bom, sonhar para você saber onde você quer chegar. Então, para sonhar, você pode sonhar alto, sonhar baixo, né? Você pode ter um sonho mais alto e pode ter um sonho pequeno. Mas assim, a energia que você vai despender para sonhar é a mesma. Então, você para sonhar, gente, sonha logo alto, tá? Vamos querer coisa grande, negócio de coisa pequena, não. Vamos lá se jogar aí, entendeu? Porque o que se a gente não tem nada, o que a gente vai conseguir, vai estabelecendo, vai tendo uma métrica, vai tendo uma ideia do que vai seguir e vai estar sempre uma boa dinâmica na prosperidade, nesse pensamento da prosperidade. Então, assim, eu olhei aqui no Efésios, capítulo 3, versículo 20. Aquele que pela força que age em nós, quem é que age em nós? Deus que age em nós, é capaz de fazer mais, muito mais, do que tudo que podemos pedir ou imaginar. Então, assim, podemos pedir mais do que a gente, sabe, a gente pode conseguir muito mais do que a gente imagina. Mas a gente tem que pensar alto, tá? Para poder atrair, para poder você começar a ficar imbuída naquela energia de conseguir coisas, de conseguir a conquista, né? Então, aquele que pela força que age em nós é capaz de fazer mais, muito mais do que tudo que podemos pedir ou imaginar, a ele a glória. Na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações dos séculos e dos séculos. Amém. Então, assim, vamos sonhar, gente, sonhar alto. Vamos tentar estabelecer um objetivo, sabe? Dentro do que você acredita, é claro. Você também não precisa ficar, porque eu quero ganhar X. Às vezes você não tem sentido, pra você não faz sentido. Tem que fazer sentido pra você, é claro. Tem que fazer sentido. Mas pense sempre avante, sempre, no sentido de prosperar. Esse é o objetivo desse tópico que eu tô lançando pra vocês, tá? Claro que você pode, não é que você não deve, não é pra você, se pode ficar feliz, não é se acomodar, é estar feliz. Você pode estar feliz com o que você tem, tá? Sem ser necessariamente uma acomodação negativa. Porque você estando satisfeito, tudo ok. Você só não pode estar ali parado e ficar remoendo, achando que pode mais e não sabe, que tem medo. Isso é nisso que a gente está querendo pegar, não ter medo das coisas, né? Não ter medo, não deixar de prosperar por medo, ok? Segundo, estabeleça pequenos objetivos, fazendo de uma forma ordenada, tá? Aqui eu botei que Deus, em sua grandiosidade, ao criar o mundo, vocês lembram lá em Gênesis? Ele criou o mundo em cada dia ele fez uma criação. Cada etapa foi dividida em etapas. E no final ele descansou, no último dia. Então, segundo Gênesis, ele dividiu a criação em etapas. Cada dia criou algo e não mais descansou no domingo. Ele deixou claro a importância dos micro-objetivos. Quer dizer, criar o mundo não é micro, né? Mas ele, tipo assim, ele fez aqui a criação. A criação maior, que era tudo que estava sendo feito. Mas a cada dia foi criada uma coisa, foi aos poucos acontecendo. Então, tem pequenos objetivos em prol do objetivo maior.
sem esquecer da importância de descansar. Então, até na Bíblia, até Deus colocou lá a importância de descansar. Diante disso, estabeleça pequenos objetivos, dentro de um prazo razoável, a fim de atingir o objetivo maior que você fez, que você aquele seu sonho, dentro de um tempo maior, claro. Isso o quê? Para você evitar frustração, hein? Porque cada coisa demanda um processo. Tudo que você vai conquistar demanda um processo. Tem para evitar frustrações, você tem que fazer as coisas quando você sentir que está evoluindo. As coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Isso é importante a gente ter essa noção. Então, levando em consideração também essas etapas desse processo que você está seguindo, as suas pausas para reflexão, para o descanso, para a família, para você e para a sua conexão com Deus. Que nada mais era que sua conexão com você mesmo, né? Já que Ele está dentro de você. Sua conexão com você mesmo, sua conexão com a natureza, tudo isso é espiritualidade, né, gente? Então, 3. Identifica como você pode chegar. Como passar pelo processo? Como é que você vai chegar naqueles objetivos? Porque assim, você fez o plano daquele objetivo maior e aí você subdivide em pequenos objetivos para poder conseguir chegar no maior. Só que, ainda assim, para você atingir aqueles pequenos objetivos, você tem que ter ferramentas, você tem que ter... Se você vai, por exemplo, quer passar num concurso, você estabelece um prazo para você passar, tem que passar até, sei lá, 2 anos. E aí você fala assim, quais são os seus pequenos objetivos? Você tem que estudar, né? Estudar, se for o caso, fazer provas antes, né, daquele objetivo maior, porque você vai tentando fazer provas até lá. E quais são as ferramentas? Buscar livro, buscar um curso, o que é que você precisa para poder fazer aquela prova, não é isso? Então, o processo, né, as ferramentas. E aí eu fiz uma relação aqui com Gênesis 6, capítulo 6, 14 a 22, quando a gente vê que, vamos ver aqui que eu até separei, Gênesis 14 a 22. Quando Noé fez a arca. Gente, a arca foi toda bem planejada. Olha aí como é que faz. Olha o que ele falou aqui, ó. Faça uma arca de maneira resinosa. Você vai dividi-la em compartimentos e calafetar em compiche, por dentro e por fora. A arca deverá ter as seguintes dimensões: 150 metros de comprimento, 120 de largura, 15 de altura. Vocês estão vendo como tá no detalhinho? Como tá tudo dividido? Ele sabe aquela coisa com muita precisão. Então a gente precisa também observar isso. No processo que a gente vai seguir, a gente tem que entender o que é que precisa, o que é necessário, o que é que eu preciso estudar para um concurso. Eu estou dando um concurso para poder ter alguma referência, um exemplo. Quais são as disciplinas que eu vou precisar estudar, gente? Quais são os assuntos dentro daquela disciplina que eu vou precisar? Então, você tem que ir ali no detalhe. É importante. Porque senão você vai se perder. Você tem que ver quais são os assuntos para você não estudar coisa que não vai cair e perder tempo. Entendeu? Então, você tem que fazer uma coisa que seja para aquela situação. Cada objetivo demanda um cuidado, uma ferramenta, um meio para você atingir. A outra dica que eu vi aqui é o Tenha Foco. Nesse Tenha Foco, eu achei muito interessante, eu vou até ler para vocês aqui também, quando Deus caminha sobre o mar, né? E Pedro, né? Pedro desafiou Jesus, né? E ele andou sobre o mar. Olha só a minha interpretação, isso é uma interpretação que eu estou tendo, não sei se vocês têm outro tipo de interpretação, eu achei muito interessante. Pedro, em Mateus, o livro é Mateus 14, onde Jesus caminha sobre o mar, 14, de 28 a 33. Então, Pedro lhe pediu para Jesus, né? Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Jesus disse, venha. Descendo da barca,
Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento forte, ficou com medo. E, começando a afundar, gritou. Olha, gente, ele sentiu o vento forte. Ele se perdeu. Ele perdeu o foco. Ele perdeu o foco. Se deixou influenciar pelo vento forte. Olha, as influências, às vezes, externas, né? As pessoas que estão próximas, o ambiente que você tá, pode influenciar o seu objetivo, né? Você se perde. E aí ele afundou. Aí quando tava para afundar, ele chegou e pediu ajuda, né? Senhor, salva-me! Aí imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E lhe disse, homem fraco na fé, por que você duvidou? Então assim, gente, não podemos duvidar da nossa capacidade. A gente pode o quê? Ajustar a rota. Claro, tem coisa que você vê assim, poxa, realmente tá, por esse lado aqui não tá legal. Então vamos ver por esse lado. A gente pode fazer uns ajustes, mas não duvide de si mesmo. E não se deixe perder. Não perca o foco. Vá sempre ali, ó, direcionado, que as coisas vão ser conquistadas. O normal é ser assim. Claro, existem situações, sabe, sei lá, catastróficas, sei lá, né, vamos supor, sei lá, tá a guerra, uma coisa assim, né, que às vezes pode, né, acontece. Mas, de um modo geral, numa vida normal, sem esse tipo de interferência, você consegue, tá? E é isso que você tem que pensar. Você consegue. Se for preciso, é o quinto. Se for preciso, recomece. Esse do recomeçar, eu peguei aqui de novo, eu voltei para Gênesis, tá? Do dilúvio. Porque assim, o que é que aconteceu? Deus criou o mundo e viu que estava tendo muito pecado, só coisa ruim, pá, tava lá chateado com aquela situação e resolveu, falou assim, não, vou acabar com isso aqui. E resolveu salvar, né, Noé com a família de Noé. Então, o que é isso aí? É você fazer uma reestruturação em tudo. Você reestruturou seu plano. Peraí, eu tinha feito um plano, só que a minha criação mesmo não está seguindo o caminho, né, que deveria seguir. Não é isso? Então, o que a gente faz? Vamos reestruturar tudo, fazer uma reengenharia, né? Então, aí foi isso que foi feito. Então, a gente pode fazer isso também. A gente pode parar. Vamos rever o plano. Vamos rever o plano. Peraí. O objetivo é esse. Peraí. Dentro dessas condições que nós estamos agora, a gente pode seguir tais caminhos. Com essas aqui ferramentas. Então, é isso, gente. Então, vocês têm que focar no objetivo, fazer o plano, dividir em etapas, focar no objetivo, estabelecer quais são os meios que vocês vão utilizar e, se for necessário, refazer aquele plano. E, claro, segui-lo à risca. Isso que é a questão do foco, tá? E com força, direcionamento e com muita fé. Então é isso, gente, por hoje. Um beijo grande para vocês. Eu espero que tenha sido legal para vocês esse vídeo. Para mim é muito forte, porque isso, cada vez que eu falo com vocês, eu me fortaleço também, e isso para mim é maravilhoso. Um beijo para vocês e até a próxima semana.